Olá, estamos aqui de volta para começar uma nova aventura aí já na parte do magnetismo. O magnetismo é uma parte da física que estuda os fenômenos magnéticos, que são os fenômenos relacionados aí principalmente aos ímãs. E é a partir desses assuntos que a gente constrói toda a parte que finaliza o eletromagnetismo, que é a parte aí da física clássica do terceiro ano do ensino médio. Beleza? Então, como de costume, vamos chegando. Nossa conversa começa assim. Bom, antes de mais nada, eu preciso definir o que é um ímã. Então, um ímã vai ser visto como um pedaço de metal capaz de produzir campo magnético. Beleza? Alguns metais em especial são capazes de produzir campo magnético, mas nem todos os materiais metálicos são também magnéticos. Para a gente conseguir saber se o material é ou não é magnético, a gente precisa fazer a distribuição eletrônica do elemento correspondente. E para isso, a gente vai precisar lembrar alguns conceitos. Deixa eu pegar a distribuição aqui para você ver do que eu estou falando. Olha aí, eu trouxe a distribuição eletrônica de alguns elementos. Por exemplo, o elemento ferro. O elemento ferro, se você faz a distribuição eletrônica dele, olha como fica o orbital D lá no final. Né? O D ele tem aí, como a gente pode perceber, 6 elétrons. Então, o que isso muda? Na hora que você vai distribuir os elétrons, pela regra de Hund, você põe o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto elétron vai ocupar esse pedacinho do orbital D. Ou seja, no átomo de ferro você tem 4 elétrons sem par. Ou seja, 4 elétrons em um mesmo átomo com o mesmo spin. Ou seja, esses 4 elétrons fazem que um átomo de ferro seja sozinho um produtor de campo magnético. Um único átomo de ferro, deixa eu aparecer aqui, um único átomo de ferro sozinho constitui um campo magnético. Então basta um átomo. Esse átomo de ferro, ele tem um polo norte e um polo sul. O que é o polo norte? É a região do átomo de ferro a partir da qual as linhas de campo magnético saem. E essas linhas saem do polo norte, dão a volta, não vou desenhar todos, e entram pelo polo sul. Então, o que é o polo sul do ímã? É a região onde entram as linhas de campo magnético. E de onde essas linhas vêm? Do Polo Norte. Beleza? Então, diferentemente do que a gente tinha lá no campo elétrico, aqui no campo magnético, um único átomo é responsável por ter o campo magnético sozinho. Lá na eletricidade, lá no começo da eletrostática, a gente tinha de fato um único elétron, ele tinha linhas de campo elétrico. Né? Um único próton teria linhas de campo elétrico, de afastamento, porque o próton positivo e o elétron linhas de aproximação, que é negativo. Aqui, os dois polos magnéticos pertencem a uma única entidade, e essa entidade é o átomo. Não é uma partícula que tem o campo magnético, é o átomo completo. Se você desmontar o átomo de ferro, separar os elétrons dos prótons ou quebrar o núcleo dele, explosão nuclear, né? Se você de alguma forma separar os pedaços, você não tem mais o campo magnético. Você pode até dizer que esses elétrons aí teriam, mas o elétron só tem essa propriedade de spin aí no contexto da distribuição eletrônica. Um elétron solto por aí, você não vai poder falar que ele é portador ou do polo norte ou do polo sul, porque na própria essência do campo magnético,
Os dois polos estão no mesmo átomo e o átomo é a menor unidade capaz de produzir campo magnético. Beleza? Vamos ver depois que correntes elétricas produzem campo magnético. Ok, problema delas. Para a construção de ímãs, nós temos o átomo como elemento mais básico de campo magnético. E sempre haverá polo norte, polo sul no mesmo átomo. Vamos olhar outros átomos? Por exemplo, aí, ó, olha o átomo de cobalto. Olha a distribuição eletrônica do átomo de cobalto. O átomo de cobalto, ele tem não 6, mas 7 elétrons na última camada. E o último orbital dele é um orbital D. Então, um orbital que comporta até 10 elétrons. Então, fazendo a distribuição eletrônica pela regra de Rand, você tem um elétron, 2, 3, 4, 5. E na hora de você botar o 6 e o 7, você emparelha 2. E ele fica com 3 elétrons desemparelhados. Então, o cobalto também é um mini ímã. O cobalto também é. O elemento níquel, com seus 2 elétrons desemparelhados, também é um mini ímã. Agora, olha a distribuição eletrônica do cobre e do zinco. Quando a gente olha para a distribuição do cobre e do zinco, a gente não vê elétrons desemparelhados, ou seja, átomos de cobre e átomos de zinco nunca vão ser usados para construir ímãs. Porque para você ter um ímã, você precisa de um material que seja magnético. Um material que tenha elétrons desemparelhados. Esses elétrons desemparelhados só aparecem em alguns metais. E esses metais são muito especiais porque você pode construir ímãs. Por que eu estou falando que você pode construir ímãs e que não necessariamente todo material de ferro é um ímã? Todo material de cobalto não necessariamente vai ser um ímã. Materiais de níquel, a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque, além disso, para você conseguir constituir um ímã, você vai ter que pegar todos esses átomos. Eu estou imaginando aqui o retículo metálico aqui, né? Todos esses átomos vão ter que ter o seu polo norte, o polo sul, exatamente voltados para o mesmo lugar. Todos os polos norte de todos os átomos têm que estar apontando ali naquela direção. Porque se eles não tiverem, e os polos sul de cada átomo, porque se cada átomo é um mini ímã, eu preciso que todos eles estejam ordenados dessa forma, para eu garantir que as linhas de campo magnético vão se somar nessa estrutura e vão ficar coerentes, apontando na mesma direção, de forma que esse pacotão aqui, ó, vai ter linhas de campo magnético saindo daquela parte e entrando nessa parte aqui. Beleza? Então, aqui já falamos de alguns conceitos importantes. Primeiro, os átomos magnéticos, de materiais magnéticos, eles são, cada átomo, uma unidade fundamental que possui o polo norte e o polo sul. O que é o polo norte? Região a partir da qual saem as linhas de campo magnético. O que é o polo sul? Região na qual entram as linhas de campo magnético. O que são as linhas de campo magnético? São locais do espaço que, se você colocar um ímã, ele vai sofrer força. Força magnética. Você vê que aqui eu não estou falando de força elétrica. A força elétrica é a força que aparece em cargas. A força gravitacional é a força que aparece em massas. A força magnética é a força que aparece em ímãs. Então, para você ter uma força magnética, você precisa de um ímã, beleza? Para ter um ímã, você precisa de um material magnético que tenha sido construído dessa forma. É claro que se você pegar um ímã e esquentar ele, pode acontecer aí, devido à agitação térmica,
desses átomos aí se desordenarem. Existe uma temperatura em que isso acontece. Essa temperatura, nunca vi em vestibular nenhum, é chamada de ponto Curie, exatamente da senhora Marie Curie. É esse mesmo, é ela mesma aí. Esse ponto é a temperatura a partir da qual o ímã deixa de ser ímã. Ele deixa de ter suas propriedades magnéticas. Por quê? Devido à intensa agitação térmica dos seus átomos constituintes, você vai ter um desalinhamento. E se essas linhas de campo começam a apontar para lugar nenhum, você olhando macroscopicamente para aquele objeto, não vai ter mais campo magnético para você detectar, porque cada um vai estar apontando para um lado diferente, beleza? Então, todo esse magnetismo vem de onde? Dos elétrons desemparelhados que compõem a estrutura do material. Então, cada átomo é um mini ímã. Agora, para eu passar raiva, né? Passar raiva com os livros. O que o livro faz para eu morrer de raiva e ter o triplo do trabalho? O livro vai lá e desenha um ímã. Pega o livro aí tu vai ver, velho. Pega aí. Eu não estou falando do seu livro, da sua escola, não. Pega um livro de física aí que você vai ver que eles têm a coragem de fazer isso. Na hora que você vai olhar lá o livro, o que ele faz na hora de desenhar um ímã? O ser mitológico que teve a brilhante ideia de fazer esse desenho em todos os livros, ele faz isso aqui, ó. Ele pega um pedaço do ímã e fala aqui, ó, da cintura para cima, ele pinta de vermelho, igual aquela borracha que a gente usa para limpar o All-Star, aquela mesmo. E ele pega a parte de baixo e pinta de azul. O que esse ser humano está tentando fazer? Ele está desenhando um negócio que me leva à falácia de que a metade de cima da barra de ímã é o Polo Norte e que a metade de baixo é o Polo Sul. Sendo assim, basta eu pegar um martelo, quebrar ele ali no meio, que eu vou ter o Polo Norte na minha mão. Mas você está vendo a estrutura química aqui, né? Você está vendo que dentro do ímã você tem um monte de Polo Norte e um monte de Polo Sul. Então, se você pega esse ímã e quebra ele, claro que você não vai quebrar nenhum átomo ao meio, porque a gente falou isso. A unidade fundamental é o átomo. Você quebra o átomo, não tem campo magnético mais. Você quebra o átomo, não tem você mais. Porque quebrar átomo é fissão nuclear, é bomba atômica. Então, quando você tem uma divisão numa estrutura, aqui eu desenhei 12 átomos, 14, que eu não contei não. Então, alguns átomos, a gente sabe que são muito mais que trilhões, né? São mols de átomos que constituem aí, né, um pedacinho de ímã. E se for de ferro, né, massa 56, um mol de ferro, 56 gramas. 56 gramas é bem pouquinho ferro. Então, se você tiver uma barrinhazinha de 56 gramas de ferro, ela vai ter um mol de átomos, 10 a 23. Imagina a quantidade. E aí, na hora que você faz essa subdivisão do jeito que ele está botando aí, ó, não é o pessoal da cintura para cima que é o Polo Norte. Polo Norte é a região de onde saem as linhas de campo. Se você quebrar isso aqui ao meio, ou em 2 pedaços, como você quiser, você não vai ter o Polo Norte sozinho. Você vai ter o Polo Norte aqui em cima e aqui embaixo vai passar a ser Polo Sul, porque olha aqui, ó, olha o pedacinho dele ali. Aqui continua sendo a região de onde saem as linhas de campo magnético. E aqui continua sendo a região em que entram as linhas de campo magnético.
pega essa banda de baixo aqui. Na hora que você desmonta ela e separa da outra, aqui continua sendo polo norte, aqui continua sendo polo sul, e a gente continua tendo o polo norte como sendo a região de onde saem as linhas de campo magnético e o polo sul onde elas entram. Mas aí o que o livro faz? Na hora que ele coloca essa quebra, ele faz como se fosse uma mágica. Não, porque na hora que você quebra, surgem novos polos, surgem. O livro vai lá e fala que nasceu do nada, como se fosse bactéria se reproduzindo, como se tivesse pegado uma muda de planta e ela tivesse se reproduzido. E não é isso que acontece. Na hora que você faz a separação, deixa eu sair daqui. Na hora que você faz a separação do ímã em dois pedaços, claro que vai ter um polo norte e um polo sul em cada pedaço, porque o polo norte e o polo sul, eles são parte, deixa aqui para eu poder ficar com raiva, você vê minha cara de raiva. O polo norte e o polo sul, eles pertencem ao átomo que compõe o material. Não é um pedaço de cima só porque o livro pintou de vermelho que ele vai ser o polo norte, pintou o outro de azul, vai ser o polo sul. Isso aqui é um desserviço desenhar o ímã desse jeito. E os livros fazem. Depois eles gastam um tempão tentando te convencer da confusão que eles fizeram, que aquilo ali estava errado. Então, qual é a minha proposta? Guardar a ideia central. O ímã, ele começa no nível atômico. Quando você tem um monte de átomos, cada um deles tem o seu polo norte e o seu polo sul. É até meio ruim ficar chamando de polo norte, polo sul, porque a verdade é que as linhas de campo magnético elas são linhas fechadas. Por isso que essas coisas acontecem. Porque as linhas de campo magnético elas saem do átomo e voltam para ele. Você não tem igual quando a gente tinha lá na carga positiva, lá no próton, as linhas de campo elétrico apontando para o infinito. Eu não estou dizendo que o campo magnético não perturba até o infinito. Lembrando que o infinito pode ser a mesa ao lado. Já tivemos essa conversa. Eu não estou dizendo que a perturbação magnética não vai para o universo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que se você pegar um ímã e sair mapeando a direção da linha de campo magnético, você vai ver que ela faz uma curva, pode ser uma curva lá no outro planeta, mas ela vai fazer uma curva e ela volta para o mesmo átomo de origem. Isso é uma característica do campo magnético. O campo magnético ele é uma região do espaço capaz de perturbar os ímãs e ao perturbar os ímãs, ele faz força e essa força tem uma direção. E se você vai seguindo nas diversas direções, você volta para o ponto de origem. É como se fossem coisas circulares realmente. Né? Isso é da natureza do campo magnético. O campo elétrico não tem isso. O campo elétrico, se você tiver uma carga negativa, todas as linhas de campo apontam para essa carga negativa. Então, essa propriedade diferenciada traz para a gente essa confusão aí. Né? Eu fiquei falando mal do livro, mas assim, não é o livro em si, né? Porque às vezes eles tentam seguir a linha histórica e durante muitos séculos a humanidade se perguntou, por que tem polo norte, polo sul, eu quebro o ímã, tem mais polo norte, mais polo sul, o que está acontecendo? Né? Durante séculos a humanidade se perguntou, mas eu estou falando de séculos atrás, eu estou falando de Idade Média, eu estou falando de quando a gente não tinha nem modelo atômico. Poxa, estamos no século XXI. No século XXI, eu posso começar essa conversa falando que a barra de ímã é feita de átomos. Eu posso falar que ela é feita de átomos. Eu não estou te contando uma novidade. Eu não estou te trazendo uma inovação tecnológica. Eu estou te falando uma coisa que todo mundo sabe há 200,
300 anos aí, já tá 300 não, 200. Há 200 anos pelo menos a galera já cansou de discutir isso, não tem o que discutir, a matéria é feita de átomos. Então uma barra de ferro é feita de átomos de ferro e cada átomo de ferro é um ímã. Então por que o livro está até agora falando isso? Desde os anos 80, 70 é o mesmo livro, do mesmo jeito. Né? Por que eles fazem isso? Só para causar confusão. Então, depois de eu passar raiva pra caramba aqui, a gente guarda alguns átomos, eles são mini-ímãs. Os principais, ferro, níquel e cobalto, são os principais. Níquel é o material que a gente usa, bom, agora não usa mais, né? Se já não usava um tempo atrás, ainda mais agora, né? Que tudo é digital, mas usa para fazer moeda, né? Então, moeda, muitas delas são feitas aí de níquel. Algumas moedas brasileiras são misturas de dois metais, né, que por si só já não é muito esperto, porque dois metais diferentes em contato aí com as adversidades, eles vão oxidar com muita facilidade, vão estragar rápido. Mas às vezes você pega umas moedinhas antigas aí, aquelas que eram prateadinhas ainda, você vê algumas aí dos anos 60, 70, elas estão bonitinhas, brilhantes ainda, porque elas são feitas de um metal só, no caso que é o níquel, beleza? Então o níquel é um material magnético. Significa o quê? Se você pegar o níquel e botar perto do ímã, ele gruda no ímã. O ímã não gruda na porta da geladeira, significa que a porta da geladeira é feita de um material magnético, um desses três metais aí, no caso o ferro. Pode ser uma mistura de outros, ele está lá só no meio, mas vai ter, né? Vai ter esse material. Então você pega aí aquelas esquadrias de alumínio, aquela cinza, bem levinha, né? Aquelas janelinhas, né? Bem levinhas. Se você chegar um ímã perto, o ímã não gruda. Por quê? Porque o material que elas são feitas, que é o alumínio, ele não gruda, ele não é magnético, o alumínio não é magnético. Se você pegar um fio de cobre e tentar chegar perto do ímã, o fio não gruda, não sofre força no fio de cobre. Né? Por quê? Porque ele não é feito de um material magnético. E como funciona? Né? Você pega um material, pode ser um ferro, por exemplo, esquenta ele acima do ponto Curie, coloca ele num campo magnético vindo de um outro ímã, por exemplo, e aí resfria o material, que aí na hora que ele solidificou de volta, ele vira ímã. A gente acredita que é esse o processo que aconteceu nos ímãs que nós encontramos no nosso subsolo. Né? Então, os materiais que são ímãs naturais, né, que foram retirados de minérios aí do solo, a gente acredita que foi, né, o campo magnético aí, natural que existe, que por alguma condição aquele metal estava numa temperatura apropriada, e aí na hora que ele solidificou, ele estava na presença do campo magnético, e aí ele formou ímãs. Né? A primeira região em que foi encontrado isso, né, aí estamos falando a pá de 2.000 anos atrás, foi uma região conhecida como magnésia, por isso o nome magnetismo, um material dos minérios da magnésia. E esses materiais que foram encontrados lá, esses metais, eles tinham essa propriedade de fazer força um no outro, de grudar, né, que é um negócio muito interessante. Fazer força à distância sempre chamou muito a atenção da humanidade. Né? E um outro grande ímã que a humanidade já conhece também há milênios é o próprio planeta Terra. O planeta Terra tem um campo magnético enorme. A gente acredita que esse campo magnético existe porque o centro do planeta Terra ele é basicamente constituído de ferro. Né? E esse ferro, devido à rotação do planeta, está em movimento. E esse movimento provoca aí um alinhamento dessas linhas de campo e aí acaba que a Terra é um grande ímãzão, né? Gigante. E esse grande ímã tem seu polo norte e seu polo sul. Esse ímã não é exatamente, né, o polo norte e o polo sul desse ímã não é a região que nós chamamos de norte e de sul. Vou te mostrar uma figura. Olha aí, ó, nessa figura a gente vê aí. Eu botei aqui encaixado na América, né, que é aqui a América do Norte, América do Sul, a gente fica bem familiarizado com essa coisa toda aí. Né? Mas a gente tem a região que nós chamamos de Norte, como sendo a região para onde a bússola aponta. E o que é a bússola? É uma agulhazinha
que tem polo norte, polo sul, como todo ímã, uma agulha imantada, e ela se alinha com as linhas do campo magnético terrestre. Então, quando você pega uma bússola, essa bússola aponta para uma região que nós batizamos, nós demos o nome dessa região de região norte. É o que nós chamamos de norte geográfico. Geográfico. Porque as agulhas das bússolas apontam para lá. Mas depois que a gente descobriu que a Terra tinha campo magnético e que esse campo magnético era o mesmo das outras propriedades que a gente tinha lá, a gente pensou assim, bom, se a agulha está apontando para lá, quer dizer que a ponta dela, que a gente chama de norte, tem que estar apontando para o polo oposto, que é para eles se atraírem, porque os polos opostos se atraem. Então, com isso, a gente tem que o polo norte geográfico corresponde, fizeram essa gambiarra aí, né? Não vou falar dessa não, que eu já reclamei demais dos desenhos antigos aí. Então essa região é o polo sul do ímã que constitui a Terra, porque as linhas de campo magnético devem entrar nele para que a bússola aponte para lá. Eu não sei se você está percebendo, mas o polo norte mesmo, né? Que é o eixo de rotação da Terra, não está exatamente no local onde está o polo sul magnético. Na verdade, inclusive, esse polo sul muda de lugar ao longo do tempo de forma imprevisível. É devagarinho? É, às vezes mais rápido, às vezes mais devagar, mas muda. Tanto que de 5 em 5 anos, cartas de navegação são atualizadas, porque se você tiver a bússola e estiver usando uma carta de navegação desatualizada, a bússola vai apontar para um lugar, você vai falar assim, ali é o norte, e não é, porque o norte está trocando de lugar ao longo do tempo, e isso trazendo aí para a gente mais um indício de que de fato o interior do planeta Terra é um interior fluido, né? Ele é mole, ele é derretido, justamente por isso que a gente tem essa troca aí. Né? O movimento da Terra não é só um movimento de girar em torno de si mesma. Né? Ela faz ao longo de 20 mil anos um movimento de precessão, ela faz a cada 20 anos uma pequena oscilação chamada aí de nutação. Então tudo isso mostra que o movimento do planeta Terra é uma coisa bem complexa e que realmente aí pode ser parte aí do que a gente chama aí de alteração do campo magnético terrestre. O campo magnético terrestre, eu não vou me prolongar muito nesse assunto, ele é muito importante porque partículas eletricamente carregadas vindas do Sol, em vez de elas virem e atingirem a superfície terrestre diretamente, elas são desviadas e elas são direcionadas para os polos, trazendo aqueles fenômenos luminosos, bonitos que a gente vê no céu, tanto no Polo Norte como no Polo Sul, que é a aurora, né? A aurora boreal, no caso do hemisfério norte, e a austral no hemisfério sul. E isso ocorre devido às partículas que vêm do Sol e que são desviadas para essa região. E na hora que elas passam pela atmosfera, bem concentradas ali, né, elas acabam provocando isso daí por onde elas passam. Então essas partículas, né, constituem aí o que a gente chama até de vento solar, porque são coisas que estão saindo do Sol. Né? Você tem que lembrar que o Sol é uma baita bomba atômica que está explodindo sem parar há bilhões de anos, porque lá está tendo fusão nuclear o tempo inteiro. Então uma série de coisas acontece ali e uma delas é o arremesso em altíssima velocidade de partículas que vão para todo o lugar, toda a região ao redor do Sol. Né? Então, se a gente não tivesse campo magnético, essas partículas iriam atingir a superfície da Terra diretamente. Né? Esse é um dos problemas de você colonizar Marte, porque lá não tem campo magnético. Então, as partículas vindas do Sol atingem diretamente aquela superfície. A mesma coisa acontece na Lua. A Lua não tem campo magnético, então como ela não tem campo magnético, ela recebe diretamente essas partículas. E para nós, seres vivos,
baseados aí, né, em moléculas super sensíveis ao ataque desse tipo de partículas, nós temos aí uma dificuldade muito grande de ser expostos a esse tipo de situação. Então a gente não pode ser exposto a isso e, portanto, esses lugares não são seguros. Beleza? Olha, esse aí é o início da ideia de campo magnético, que a gente viu a estrutura do ímã, a gente viu que o ímã tem polo norte, polo sul e que os polos magnéticos são de fato inseparáveis. E eles são inseparáveis porque o campo magnético ele existe em nível atômico. Então, cada átomo carrega em si o polo norte e o polo sul de um mini ímã. E as estruturas magnéticas nada mais são do que um monte desses ímãs. Beleza? É isso. Esse é o primeiro passo. Vamos ter que fazer conta, né? Chega uma hora que isso tem que acontecer. Vamos fazer umas continhas aí? Para isso, a gente vai precisar conversar sobre outros assuntos. Valeu, falou!